Olá, meus queridos amigos, meus irmãos, shalom, forte abraço para todos vocês. É muito bom estar aqui com vocês, uma alegria sempre poder falar da palavra do nosso Criador e poder também falar sobre as profecias, porque é muito importante, né? A Escritura fala que se não houver profecia, né, o povo acaba se desgarrando, acaba se despreocupando, né? Então Deus deixou as profecias justamente para que as pessoas tenham mais ânimo. As pessoas olham e falam, olha, aqui está profetizado um final, vai ter sofrimento, tem angústia, mas tem um final feliz para todos nós. Nós sabemos que depois de toda a luta que estamos passando e ainda vamos passar por algum tempo, né, nós teremos uma vitória final e estaremos dentro de um reino assim infinito, né, onde o nosso Deus estará conosco para todo sempre, ok? Então, o que deixa a gente muito alegre. A palavra do Criador, ela nunca volta vazia para ele, ela sempre se cumpre. Nós sabemos disso. Deus não é um homem comum, né? Para poder faltar com a sua palavra. O que ele prometeu, ele cumpre. Quem pode faltar com a palavra é nós, o ser humano. O ser humano, ele falta com a sua palavra. Promete servir a Deus, entrega tudo na mão de Deus, aí daqui a pouco ele tira da mão de Deus e quer resolver o problema por conta própria, aí já acha que do jeito dele é melhor, é assim. Isso causa um afastamento entre nós e o nosso Criador. Qual é o intuito desse canal? Incentivar as pessoas a lerem e a estudar a palavra do Criador. Eu não estou aqui incomodado com a religião desse ou daquele, não. Eu acho que cada pessoa acha a sua religião, se quiser ter religião, né? E se sente bem lá. O importante é que você estude, aprenda e pratique a palavra. Isso é importante, independente da religião. E é isso que nós queremos de todas as pessoas. Não queremos debater quem está certo, quem está errado, não. Eu só sei de uma coisa, o nosso Deus, o dono da palavra, ele está certo. E nós somos aprendizes, ok? E o que eu quero mostrar para vocês hoje é mais um cumprimento de profecia que está se espalhando pelo mundo aos poucos. Nós vimos aí tantas coisas que acontecem, pandemias, epidemias, espalhando pelo mundo, matando, apavorando, deixando nações gigantescas, poderosas, em perfeita e mais profunda agonia. As pessoas desesperadas, sem saber o que fazer, sem ter para onde correr. Então o que eu sempre digo para a pessoa, não corra, dobre os joelhos e clame. Fale com o Criador. Ele está guardando isso de todos nós, ok? Vocês já viram falar da praga de gafanhotos? Praga de gafanhotos é uma das pragas terríveis que a Bíblia fala. E tem diversos tipos de gafanhoto. Cada tipo de gafanhoto ele tem uma função a exercer, ok? E ele está dentro, enquadrado nas profecias, tá? E o que eu estou vendo hoje acontecer é uma coisa espantosa. Naquela região da África e parte do Oriente Médio, sempre aparece gafanhotos, mas ultimamente tem aparecido pragas gigantescas de gafanhotos. Tem havido lá uma explosão muito grande de gafanhotos, com nuvens gigantescas e quilométricas. Eu vou ler para vocês uma matéria aqui, por incrível que pareça, os gafanhotos estão chegando até na China, ok? Só esse ano já é a segunda vez. Já recentemente teve muito gafanhoto chegando na China e devastando plantações. E agora outra vez. Então nós vemos que não é uma coisa comum, por isso que eu falo, estamos sim no final dos tempos. E muitas coisas estão se cumprindo, muitas profecias, muitos alertas. Deus, ele não deixa de nos alertar, ok? Então preste atenção. Praga de gafanhotos na África se espalha para outros continentes. Isso é uma coisa incrível. Naquele continente, grande parte dele, acontece sempre as pragas de gafanhoto. Não é todo ano não, mas sempre aconteceu. Dessas vezes agora está sendo muito mais constante e numerosos, gafanhotos num número nunca visto antes, ok? É uma coisa impressionante, né? Isso pode levar a ameaças mortais de fome para milhões de pessoas nas regiões ali.
As Nações Unidas alertaram para o risco de uma grande fome e catastrófica. Ok? Olha a ONU falando aí, né? Isso pode levar às ameaças mortais de fome para milhões de pessoas nas regiões. As Nações Unidas alertaram para o risco de uma grande fome catastrófica. A praga de gafanhotos que está marchando pela África também está invadindo outros continentes. Enquanto milhões de gafanhotos estão devastando a África e colheitas devastadoras, grupos massivos de insetos também estão fervilhando no Oriente Médio. Então você veja bem que além dos gafanhotos, nós estamos vendo outros tipos de inseto que estão invadindo, não só invadindo, como destruindo plantações, num continente que a fome já é cultura. Aquele povo já morre de fome, sofre muitas doenças, é um continente de muita pobreza, né? Então, além do gafanhoto devastar as plantações causando mais fome, vem outro tipo de inseto junto, que devasta também mais ainda, fora isso causa muitas doenças, né? Então, por isso que fala, enquanto bilhões de gafanhotos estão devastando a África Oriental e colheitas devastadoras, grupos massivos de insetos estão também fervilhando pelo Oriente Médio. Houve relatos em países como Iêmen, Irã e Paquistão, até na Índia, além de novos relatos de gafanhotos que cruzavam a China. Ok? Então é uma coisa incrível. Gafanhotos atacando na África, no Oriente Médio, isso até bíblico, nós sabemos que isso sempre acontece. Não com a intensidade que está agora, mas sempre acontece, tem registro. Mas a China é uma grande novidade. E pela segunda vez nós estamos acompanhando, certo? A China sendo atacada por gafanhotos. Então veja que não é uma coisa comum, normal, que está acontecendo. Algo está acontecendo no mundo, nos preparando para algo muito maior, ok? Então isso pode levar a ameaças mortais de fome para milhões de pessoas nessas regiões. As Nações Unidas alertaram para o risco de uma fome catastrófica que pode ter como consequências, certo? Coisas importantíssimas para o futuro da humanidade. Porque nós podemos ter muita morte pela fome, ok? O correspondente internacional sênior da CBN News, George Thomas, explicou na 700 Club Tuesday que oficiais da Organização para Alimentos e Agricultura alertaram recentemente as autoridades chinesas sobre o enxame de gafanhotos que chegam à província de Xinjiang, no oeste da China. A China, como sempre, não, isso aí não nos preocupa, ela se sente poderosa sempre. Outros países que têm lá a sua fé baseada na fé judaico-cristã, eles já lembram da Bíblia, tem essas pragas, isso é preocupante. Ok? Mas a China não se preocupa, né? A China disse, os chineses, né, disseram às Nações Unidas que eles estão rastreando esse enxame, em particular, que chega à parte ocidental da China, para que não se preocupem, disse eles. Então vocês veem, não se preocupa não, nós estamos rastreando. Se sentem poderosos, né? Esta é a temporada de inverno em Xinjiang, de modo que as autoridades chinesas disseram à mídia nacional nas últimas 24 e 48 horas que não estão preocupadas com nenhuma ameaça desses gafanhotos porque é inverno, disse Thomas. Eles dizem que é muito improvável que esses gafanhotos sejam mais para o interior da China. No Oriente Médio, os gafanhotos proliferaram após chuvas extraordinariamente fortes e 2 ciclones que despejavam uma grande quantidade de água nos desertos de Omã. Então, aquilo que eu falei para vocês em outro vídeo, o que aconteceu, uma coisa impressionante, o Mar da Galileia com ondas gigantes, o Mar da Galileia trêmulo,
uma coisa espantosa, com excesso de chuva, encheu, transbordou, coisa que 80 anos atrás, certo? Contam 80 anos atrás aconteceu algo semelhante. Então nós vemos que é um sinal, e nós estamos vendo diversos sinais acontecer. Essas chuvas causaram isso e outros estragos, né? Mas também com as chuvas vêm os gafanhotos. Então nós vemos que tudo isso é orquestrado na natureza. Com certeza é o cumprimento de profecias, né? Na costa do Iêmen e Omã, há uma região desértica sem água, e no ano passado foram atingidos por chuvas torrenciais, depois dos ciclones, dois ciclones atingiram a mesma região. Isso é muito incomum, e essas condições deram origem e permitiram que esses gafanhotos se multiplicassem aos milhões, explicou Thomas. Vocês entenderam? As chuvas, as tempestades, os ciclones favorecem ao quê? A proliferação dos gafanhotos. Por isso, os gafanhotos se reproduziram muito mais, um número gigantesco. Por quê? As condições climáticas foram favoráveis. Será que com tudo isso que está acontecendo no mundo, será que isso aí é por acaso? Será que alguém vai dizer, olha, aconteceu por acaso? Mas por acaso essa pandemia parando o mundo, coisa que ninguém acreditaria que seria possível. Nós vemos agora aí, certo? O comunismo através da China dando passos largos para uma dominação no mundo. Nós vemos governantes como o Gordon Brown, que disse, certo? Que é necessário um governo mundial, um governo central para o mundo. E nós vemos que a profecia bíblica nos alerta para isso, porque o governo messiânico vem, mas antes eles vão instalar um governo com o homem do pecado, para tentar o quê? Afrontar. Por isso que chama-se anti-Machia, anticristo, aquele que se opõe, fica frente a frente. Ele quer tomar o reino. Aí você volta na estátua de Daniel. O que diz na estátua de Daniel? Diversos reinos. Mas vem uma pedra do céu, pega no pé da estátua e arrebenta, todos os reinos poderosos se caem. Significa que o quê? O reino do Messias, o reino de Deus será instalado na terra e nunca mais haverá outro reino no lugar. Ok? Então tudo isso que está acontecendo, nada é por acaso. Índia, Paquistão, Irã, China não estão lidando com escassez aguda de alimentos por enquanto. E não correm risco por enquanto. Disse Thomas, a maior preocupação são aqueles que vivem na África. O plantio e a safra ocorrem entre agora e junho. Então veja bem, agora e até junho é plantio. Com os gafanhotos destruindo tudo, o que é que eles vão ter de alimentos? Nós temos aí uma probabilidade de grande fome além do que já tem. Ok? Então tá aí. De 18 a 20 bilhões já enfrentaram a escassez de alimentos e isso está piorando. O que a Bíblia fala? Haverá escassez de víveres em diversas partes do mundo. Em diversas partes do mundo haverá escassez de víveres, escassez de alimento. Não está dizendo que vai faltar alimento no mundo inteiro, mas o alimento vai ser pouco para toda a humanidade. Porque a humanidade tem se aumentado muito, né? O número, estamos mais de 7 bilhões de pessoas hoje. Mesmo um pequeno enxame de insetos, ele pode devorar, preste atenção, um pequeno enxame de insetos pode devorar o suficiente de alimentos para 35 mil pessoas em um único dia. Em um único dia, eles podem deixar 35 mil pessoas sem comida. Um pequeno enxame. Esses enxames que estão aparecendo ultimamente são gigantescos. Gigantescos. Que é conta de bilhões e bilhões de gafanhotos. E os gafanhotos devoram loucamente. É um saco sem fundo, né? Ele não para de comer. Então tudo isso está profetizado. Nós estamos vendo coisas acontecer uma atrás da outra. Então o que é que eu tenho para falar para vocês aqui? Não é um recado religioso, é um recado bíblico. É um recado que não é eu que estou dando, eu estou apenas repassando o que Deus já falou. Atenta, dobra o teu joelho, ora,
clama, prepara o teu coração, porque as profecias vão se cumprir. E você vai estar participando de tudo isso, você já está participando de tudo isso que ocorre no mundo. Então é hora de todos se juntarem, não com o seu viés religioso, mas sim com o seu amor pela Escritura Sagrada e pelo Criador, que é único. O Criador é único e nós temos que nos apegar a Ele, porque estamos sim no fim de tudo, mas é o que o Criador fala, antes da bonança vem a tempestade. A tempestade vem, mas depois vem a bonança. Mas se prepare para a tempestade, ok? É como um soldado no exército. Pode não ter guerra nunca, mas ele tem que estar sempre preparado. Se vier a guerra, eu estou pronto. Então faça isso. Use as armas que você tem, dobre os seus joelhos, clame, fale com Deus todo dia, toda hora se você puder. O Criador é contigo 24 horas por dia. Se Ele tirar as mãos do seu lado, você cai morto. Então você está vivo pela misericórdia do Criador. Então se apegue cada vez mais, porque o fim está chegando sim. E vem muitas dores sobre o mundo, como a Bíblia diz. Não é eu que estou falando, a Bíblia diz que muita dor virá sobre o mundo. E nós temos que clamar a Deus, nos achegar a Ele para estarmos preparados para esse grande dia. E vai vir um grande dia maravilhoso também, certo? Quando o Messias instalar o seu reino aqui para todos sempre, e todos nós viveremos em paz e alegria, ok? Eu aguardo você lá. Nós vamos passear por esses campos lindos, né? Em paz, sem o perigo de doenças, sem o perigo de corruptos, de mentirosos, sem o perigo de gente má, tá bom? Que o Eterno te abençoe, te guarde, conceda muita paz, alegria a você, sua família e a todo o Brasil, a todo mundo. Que haja paz nesse mundo que infelizmente se afastou do Criador e hoje sofre as consequências da sua má escolha. Esse é o grande mal do homem, usa o seu livre-arbítrio de forma errada, escolhe mal, então tem consequências más. Shalom, um forte abraço para todos.